Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem nesse frio. Mas quem tá aqui em São Paulo tá no frio, né? Hoje eu e a Ila vamos falar do nosso café com sono. Aliás, bem-vindos a mais um café com sono. Oi, Micheline, bom dia. Oi, Ju. Marquinhos, tudo bom? Tudo bom, Lobinho? A gente vai falar hoje sobre sono e neurodesenvolvimento. Vamos só esperar a Ila entrar. Eu vou pedir desculpas já que a minha voz não tá grandes coisas. Tô convalescendo de uma gripe já tem alguns dias e dei uma piorada. Mas vamos lá, é a vida. A gente continua a vida. Mas hoje a ideia é falar sobre sono e neurodesenvolvimento. E dentro desse aspecto, a gente entrar bastante nos aspectos relacionados ao que a gente tem de métricas objetivas. E não só de métricas objetivas, na verdade. Acho que eu usei uma expressão que não é a melhor. O que nós temos de fato na literatura que a gente consiga comprovar da correlação do sono e o neurodesenvolvimento, tá? Eu tô vendo que a Ila entrou, deixa eu só esperar a Ila dar um oi aqui. Ila, se você pedir pra entrar, eu te puxo aqui, se não, me manda um recado que eu já puxo aqui você também. Agora. A gente vai falar um pouquinho, né, do impacto do sono na... Oi, Ila! Oi, Bom dia, tudo bem? tudo bem você? Menina, você tá a capa Eu da gaita. tô. Mas, deixa eu contar, é que eu não tava falando, você tava pedindo já desculpas porque a minha voz está isso, mas, assim, hoje eu tive que passar uns quilos extras de corretivo, maquiagem, porque a noite não foi fácil, como vocês sabem, né? Então, e você também tá com uma cara de aquecidinha também, com cara de tô em Ten- casa. Tentando despachar a criança para a escola, entendeu? É, Aquela humilhação materna pela manhã, não, né? exatamente, não, sim, aqui a minha veio, assim, um momento parêntese, gente, a minha veio aqui, falou, mamãe, eu quero ir de luva. Eu falei, filha, hoje a luva não veio trabalhar. Por que que ela não veio trabalhar? Eu falei, porque não tá frio o suficiente quando ela vai ser perdida, ela não pode ir trabalhar. Então foi, assim, 2 minutos antes de entrar na live. A sua Pois quer é, luva e a Michelinha, minha, e a minha quer ir de short, tá? Mamãe, eu não quero de calça, eu quero de short. e pra quê, né, assim, na hora de sair. Então, é porque como a gente trata muito a resistência em ir pra cama, sobra a resistência em outro momento. É na hora do café da manhã. Mas eu acho que a gente tá aqui fazendo, né, um desabafo materno pós-Dia das Mães, mas eu acho que é isso, né? A maternidade mostra pra gente que a teoria e a prática nem sempre conversam tanto assim, né, Letícia? Eu acho que um ponto importante é que existem nuances que a teoria não consegue entregar, que na hora que a gente vai aplicar a prática, a gente não, tipo, passa despercebido. Você não enxerga que aquela nuance está acontecendo. E muitas vezes os pais, quando trazem uma queixa, é bem aí mesmo, porque não adianta, o momento que mais vai acontecer é sono. Né? Exatamente. É a hora de dormir, porque a hora assim, é tipo quase que um respiro final. E aliás, já puxando o gancho para o tema de hoje, que é neurodesenvolvimento, eu acho que o importante é a gente entender que isso faz parte do desenvolvimento, É né? isso que eu ia dizer. Dependendo da faixa etária, a gente vai encontrar seus diferentes desafios e não só pela faixa etária, né, Letícia? Acho É. que pelas características individuais de cada criança. E vamos sambar como mãe e pai para também desenvolver repertório para lidar com tudo isso. Exatamente. Com certeza. E como profissional, eu acho que uma coisa que é importante a gente entender que às vezes essa nuance, não tem aquela história antiga, né? Eu acho que é Paulo Coelho que falava muito isso. Talvez ele esteja referindo de alguém que eu não saiba, mas o diabo mora nos detalhes, né? Às vezes é uma nuance de comportamento que não está claro na história, que os pais não entregam, porque para eles também é. Que às vezes ali está a chave da tua questão, né? Eu recebo muita insônia. Bom, eu recebo e te mando, mas. E você também recebe e me manda, mas assim, tem uma característica de muita insônia que chega pra gente no consultório, que eu acho interessante. Ele sempre, ou ela, a criança, sempre dormiu bem. O problema é que de noite acordava 2, 3, 4 vezes para mamar. Aí, quando você vai fazer a história, mas aí até que não incomodava tanto a mamada.
né? Porque assim, você deixar uma mamadeira meio pronta e tudo bem. Só que quando você vai olhar a história, você vai puxar para trás a história, não dormia bem. Ele adormecia rápido. A latência de sono visualizada, que é a métrica que eles trazem pra gente, é rápida. Mas é para uma criança que está cansada, que já está estafada, que não teve que fazer nenhum comportamento de lidar com essa separação dos pais na hora da noite, com o desconforto do sono, simplesmente ela foi apagada pelo cansaço. Aí, na hora que o desenvolvimento vai se impondo, que o tempo de sono noturno vai mudando, que ele vai encurtando a necessidade do tempo de sono, ou aquele fator homeostático vai pesando um pouquinho menos, porque isso acaba oscilando ao longo da vida, vai pesando um pouquinho menos, o que, que acontece com essa criança? Aquele fator comportamento do início da noite passa a fazer falta. Então, ele não dormia, não adormecia bem. Por isso que muitas vezes métricas numéricas, tipo latência de sono, né, assim, principalmente na primeira infância, não é necessariamente a nossa melhor métrica. Até porque quem está se propondo a dormir não é o próprio paciente. Quem está propondo a dormir é o adulto. Não é aquele paciente que está levando para a cama. Então, desculpa. Eu acho que esse aqui é um ponto importante para a gente entender. Até quando a gente está falando, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, né? Em que fase do desenvolvimento a criança está, em que idade a criança está. E a gente pode falar de desenvolvimento ao longo da vida, né? O papel do sono no desenvolvimento, que se você for pensar em consolidação de memória, em atenção, em sustentação, né? Assim, atenção não só de quantidade, assim, a atenção em termos de eu estou atento agora, mas o meu span de atenção, o span atencional também. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente abordar ali, já entrando no nosso tema, né? Eu acho que você vai falando e o que eu vou desenhando aqui na minha cabeça é quase uma árvore com várias ramificações, sabe? Porque enquanto você falava, eu fiquei com muita vontade da gente conversar um pouco sobre as métricas que a gente usa para o sono, mas isso vai ficar para outra live, né? Outro dia mesmo a gente estava conversando na disciplina que eu dou com a Renata, ela da pós-graduação, né? Sobre o quanto que a eficiência do sono é uma métrica que faz sentido a gente se apegar a ferro e fogo, mas enfim, isso é para outra live. Você foi trazendo os aspectos do desenvolvimento, que obviamente né, é o tema da nossa conversa hoje, mas também o quanto que entender, né, Letícia, o desenvolvimento ao longo da vida é fundamental, não só nesse recorte da infância, que eu sei que é o recorte aqui da nossa conversa. Né? Então, é o desenvolvimento, e aí a partir disso a gente olha para o sono, não o contrário, né? E acho que pensando um pouquinho nessa perspectiva fisiológica do desenvolvimento, você e eu, né, nós, em outras lives já conversamos muito sobre esse processo de maturação neurofisiológico, parará, 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 né, ao longo da infância. Mas eu acho que nem sempre, quando a gente está ali diante do paciente, a gente se lembra de tudo isso. Né? Eu digo a gente enquanto profissionais da saúde, né? Eu acho que a queixa que vem da família é de tamanha angústia que é preciso fazer um esforço consciente de, peraí, quem é essa criança, qual é o estágio do desenvolvimento que ela está, que pé que está esse neurodesenvolvimento, inclusive, né? E o que que a partir disso eu consigo ler do comportamento dela. Então, é quase como se a gente precisasse fazer uma pausa para ler melhor quem está ali na nossa frente, não só do ponto de vista do comportamento, mas do desenvolvimento. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar qual que você acha que é o maior desafio do ponto de vista do desenvolvimento quando a gente fala sobre sono infantil? Tem algum ponto que você acha que é muito desafiador ali na tua frente quando a gente fala em desenvolvimento? Ila, eu acho que a primeira coisa é corroborando com você com a história das métricas. E já vou, parece que não, mas já vou linkar com a tua pergunta. Qual é a história das métricas? A gente se apega muito a algumas métricas relacionadas ao sono, e a gente tem que entender que a ciência do sono é uma ciência em evolução. E a gente não está ainda 100% robusto. Quem estava na sessão da mentoria dessa segunda-feira, que a gente falou dos highlights do Congresso, está falando exatamente isso. A gente está falando sobre métricas, né? Quais são as métricas que estão ganhando um pouquinho mais de força, e no final das contas é a mesma coisa, deixa eu
mudando para o outro lado, por exemplo, da apneia. Usar o IH para definir a apneia. É uma coisa muito, muito pobre, muito, é pouca coisa. Você tem que associar, ainda mais com múltiplos algoritmos e análises que a gente consegue fazer hoje em dia, a gente tem que associar outras coisas. E por que eu falo isso de métrica? E trazer para o desafio da prática com relação ao neurodesenvolvimento? Porque muitas vezes a gente lê, olha e fala assim, olha, eu tenho uma métrica. A métrica é latência de sono, a métrica é eficiência de sono. Hoje em dia, acho que quem não está acompanhando exatamente essa literatura, principalmente para transtornos do neurodesenvolvimento, é o período principal de sono consolidado que a gente fala. A gente fala menos em eficiência, a gente fala menos em latência. E são importantes porque, às vezes, a queixa para a gente é essa, a latência ou a eficiência. É a forma do paciente traduzir. Então, a primeira dificuldade que eu vejo é essa tradução. Você conseguir compreender que aquilo que provavelmente o paciente está trazendo e puxa e traz para você, entrega para você ali no meio da consulta, é uma queixa que você vai correlacionar com uma métrica única. Então, eu acho que esse é um primeiro escorregão que a gente tem, é procurar uma única métrica do tipo latência de sono. Ou, eventualmente, eficiência, porque eficiência vai ser um pouquinho mais elaborado. Você vai ter que ter um diário, uma actigrafia, ou alguma coisa assim para você elaborar. Você não vai fazer isso, por exemplo, na primeira consulta. Você vai fazer na segunda, na terceira. Mas, assim, você se fiar numa métrica única, tentando traduzir o paciente naquele momento de forma muito rápida. Então, eu acho que essa avaliação muito superficial é um desafio que eu vejo, pelo menos assim, para os casos, assim, eu sempre chega para mim casos que já passaram em outros colegas e já tentaram abordar. É muito difícil, acontece, mas é muito difícil eu pegar o caso em termos de sono primariamente, assim, do tipo do zero. Eu veio para mim já de alguma forma mexido. Ou mexido por profissionais que não são profissionais da saúde, que querem impor um comportamento, né, como forma de tratamento de sono, ou até por profissionais de saúde que já olharam, enxergaram e tentaram fazer essa análise. Então, mas de alguma forma, um paciente já vem relativamente informado. Então, ele já traz meio que para mim, e eu acho que acaba trazendo isso para as pessoas também, algo que você correlaciona com uma métrica direta. Então, o primeiro desafio é esse: você conseguir destrinchar para as outras métricas também. O segundo. Posso te fazer uma pausa só para você tomar um gole de café e responder a Vanessa? Tá. Vanessa, estou perguntando aqui algo super importante, que é quais são essas métricas? Prometo que a gente faz uma live só disso, mas só pincelando aqui para você poder se situar, são inúmeras, tá? A gente poderia ficar muito tempo falando delas, mas a gente considera pelo menos latência para início de sono, número de despertares, eficiência do sono, que é a proporção entre tempo na cama e tempo dormido. Que mais, Letícia? Tempo acordado depois que foi iniciado o sono, né? Então, a duração dos despertares noturnos. A Letícia estava falando do IH. Enfim, são alguns parâmetros que norteiam um pouco mais essa investigação. E acho que o que a Letícia está trazendo o problema é quando o parâmetro se torna soberano à clínica, né? Isso, isso. Acho que esse é o ponto. Ontem a gente estava no ambulatório falando disso, de uma ferritina que estava ok, mas com uma pessoa com inúmeras queixas compatíveis com a SPI, né? E as meninas falando, Vila, olha, a ferritina tá alta, mas a clínica é soberana, vamos tentar entender isso aqui, né? Né? Com certeza. Ele só entrega para você que, das duas, uma, falando disso, né, desse caso. Ou primeira, a dosagem periférica e o que você fala de ferritina relacionada a movimentos e sono é central, ou seja, lipórica. Tem discrepância aqui, número um. Número dois, não vai ser ferro, provavelmente, teu tratamento, a depender do nível de ferritina, claro. Então, eu acho que exatamente isso. Assim como a gente. E até porque, se a gente pensar, lembrar, plotar em todos os transtornos do movimento relacionados ao sono, muitas vezes o PLM não tem. Né? Desculpa, o PLM não, a SPI não tem, né? A síndrome das pernas inquietas não tem alteração de ferro. Quem tem muito mais é o transtorno agitado. Mas, Mas ó, super te cortei só para você a tomar um outra. gole de café e E coitada, você já tá. recuperar a voz, a fônica, a voz. Aí a matraca já tá falando mais ainda. Calma, vai pro segundo ponto. Então, você Não. falou das Eu acho que o segundo, métricas. o segundo ponto é o próprio grau de neurodesenvolvimento. É a avaliação do neurodesenvolvimento de forma isolada. É claro que eu falo isso do local de ser neuropediatra. Então, na minha formação, eu estudei, obviamente, neurodesenvolvimento. Então, isso, né? Então, para mim, eu tenho uma certa facilidade de bater o olho e dizer, tem alguma coisa.
É um movimento, é alguma coisa, você acaba enxergando, porque com o tempo você vai vendo muitas crianças da mesma faixa etária, obviamente. Mas, considerando que nem todo mundo que vai fazer essa avaliação, que vai receber inicialmente o paciente é neuropediatra, ou seja, a queixa de sono vai chegar para uma ampla gama de profissionais de saúde, então é entender o grau de neurodesenvolvimento no sentido de eu tenho aqueles marcos todos adquiridos na idade correta? Ok. Eu tenho. Isso daí é grosseiríssimo, é uma avaliação extremamente grosseira, tá? Eu tenho os marcos, mas aquele desenvolvimento passou por alguma dificuldade? Aquilo tem alguma queixa? Ele tem alguma queixa social? Então aí a gente entra em todo esse lado, ou seja, entender em que momento do desenvolvimento a criança está ou deveria estar. E o outro ponto é o relacionamento, aí isso eu vou passar a bola para você, é o relacionamento entre os pais, os cuidadores, né, sejam quem fores, e a própria criança. Como isso se instalou? Porque quando a gente fala em neurodesenvolvimento, a gente pensa rapidamente, pelo menos na cabeça do profissional médico, a gente pensa rapidamente naquilo de neurodesenvolvimento que ele aprendeu. Vamos, por exemplo, Denver. Então, pessoal social, motor grosseiro, motor fino, linguagem. Pronto, eu tenho esses 4 blocos, né, que são os blocos que o Denver avalia. Então, você, meio que grosseiramente na tua cabeça, você vai fazer isso. Ou se você aprendeu em outras escalas, você vai tentar plotar ali. Só que a gente sabe que existe uma ampla faixa ali dentro do desenvolvimento e que ele é atravessado, para usar uma expressão sua, ele é muito atravessado por questões de comportamento, por questões socioemocionais, por questões da Relacionais, né? relação, isso, da relação deles com o cuidador. O quanto, desculpa, o cuidador permite ou não permite que um desenvolvimento aconteça. E, para mim, um grande exemplo disso, antes de passar a bola com relação ao desenvolvimento, né, socioemocional, para mim, uma grande característica é que existe um marco do neurodesenvolvimento que passa extremamente despercebido. É o marco dos 7 meses de vida, que é a habilidade de adormecer de forma independente. A gente fica muito, andou, falou, né? Andou sem apoio, soltou, porque são os mais grosseiros de fato. Mas essa habilidade de adormecer independente, ela é uma habilidade que é muito atravessada por comportamento e pela relação com os pais. Se eu não permito que a criança, por exemplo, se eu não permito que a criança ande, eventualmente ela vai acabar andando, né? Mas se eu mantenho ela sentada, toda vez que ela levantar, eu empurro ela para sentar, 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 aquele desenvolvimento não vai se dar de uma forma tão natural. Mas aí eu tô falando de uma coisa motora, de uma coisa que eu tenho uma grande área no cérebro, muito bem definida. Eu tenho neurônios muito bem definidos para o desenvolvimento de motricidade. Todo o outro lado, dos aspectos do neurodesenvolvimento, que tem uma relação socioemocional e comportamental, eles não vão ter essa mesma. Ele não tem uma única área, ele tem conexões de áreas, ele tem várias áreas de desenvolvimento. Então, a gente interfere nesse desenvolvimento muitas vezes e não permite que isso aconteça. Então, é só um parênteses para dar um exemplo concreto, né, dessa inter-relação, para passar a bola para você, desse terceiro aspecto, que é o aspecto comportamento, o aspecto que vocês lidam mais, né? Comportamento, emoções e relações, né? Até morrendo, tá vendo? Você é uma chuva de conhecimento. Então agora toma teu café. Misericórdia, gente, chama ambulância, né? A bichinha tá aí, ó, com a ajuda de aparelhos, mas é, esse paralelo que você fez entre andar e o sono, eu quase que fiquei com vontade de me enfiar embaixo da mesa aqui, porque eu acho que é um paralelo que tanto eu como mãe quanto profissional nunca fiz, inclusive explicando para os pais. Por quê? Por que não, né? Porque a gente não olha para o sono com essa clareza. E não dá para esperar que os pais busquem essa, às vezes, autonomia da criança aí a partir dos 7 meses, se eles nem sequer sabem sobre isso, né? Então, acho que a gente tem um passo anterior que é, peraí, essa criança está numa condição de neurodesenvolvimento neurotípica, que está tudo ok, condições de temperatura e pressão, o quanto então que dentro dessa dinâmica familiar e desse ambiente, eu estou criando condições para que, a partir de um momento que estatisticamente a gente observa que né, o cérebro tem mais capacidade, essa criança se aproxima desse objetivo final, que é o adormecimento com maior autonomia.
Então, vocês estão vendo o tamanho da frase que eu falei? É diferente de falar assim, com 7 dorme sozinho, É, né? exatamente, exatamente. Que é algo extremamente taxativo e sem olhar para o contexto, né? E o contexto que ocorre dentro do indivíduo e fora dele, nas relações dele. Então, quando você fala do desenvolvimento socioemocional, e acho que essa palavra ficou na moda, né, em algum momento, a gente deixa de operacionalizar o que isso quer dizer na prática. E um repertório socioemocional envolve inúmeros comportamentos contemplados numa classe de como eu lido comigo mesmo, inúmeros comportamentos numa classe de como eu lido com o outro, e inúmeros comportamentos sobre como eu resolvo problemas, como eu lido com situações desafiadoras, né? Então, tudo isso para dizer que, peraí, quais são as habilidades socioemocionais, né, e de repertório que eu vou desenvolvendo com uma criança de 1 ano, com uma de 5, com uma de 10, né? Então, tudo isso tem que ser, além de tudo, é, com contemporizado, assim que se fala, né? Dentro, obviamente, do recorte, inclusive etário, mas não só, né? E também do neurodesenvolvimento. E quando a gente, e aí eu digo dentro dos profissionais não médicos, mas médicos também, né? É porque somos todos humanos. Quando a gente não consegue fazer essa leitura, eventualmente até de nuances ali do neurodesenvolvimento, né? A gente às vezes começa a cobrar dessa criança, dessa família, algo que é Uhum, incompatível com exatamente. o repertório fisiológico ali do que ela tem em termos de estrutura. Isso não quer dizer que as coisas não possam ser trabalhadas, não possam ser direcionadas, mas a gente tem que ter uma boa leitura do contexto que está posto, né? Eu acho. Sabe uma coisa, assim, para os profissionais que não são da psicologia, que me ajudou muito lá atrás, assim, quando eu estava estudando a entender, que como a minha cunhada é psicóloga, a gente fez faculdade mais ou menos na mesma época, ela eu trocava muitas coisas com ela e eu tinha, né, a disciplina de psicologia na faculdade também. Antes de, claro, né, de fazer neurologia e tal. Mas uma das coisas que me ajudou e aí eu queria te perguntar, onde é que isso plota dentro da psicologia? Porque eu acho que talvez seja uma ferramenta, se não é essa outra semelhante, mas para mim ajudou no entendimento, foi ler o desenvolvimento infantil sob o aspecto psíquico da Melanie Klein, os trabalhos da Melanie Klein. Porque ela. Aí eu quero te ouvir mesmo, porque de verdade a gente não conversou sobre isso e eu queria te perguntar. Tem um tempo que eu ia te perguntar e, sei lá, né? A gente fala tanta coisa, acaba falando da maquiagem e não fala de coisa importante às vezes, assim, né? Aí uma maquiagem Que também é importante, porque mentira, se a não gente fosse a fala um maquiagem. monte de coisa. Que Não, é isso? verdade, não, porque se não fosse maquiagem eu tava aqui, o destroyer, né? Uhum. Mas, assim, porque ela divide em estágios de desenvolvimento. Então, os trabalhos dela me ajudaram muito a entender a questão do apego, a questão do o momento que vai surgir o apego, o momento em que a criança vai entender. E aí, quando lá, muito tempo atrás, eu ia estudando isso, eu ia paralelando com o desenvolvimento neurológico que eu conhecia, né? E isso me ajudou, é como se eu colocasse uma camada colorida em cima de uma estrutura rígida que a gente tem, embora com uma ampla gama, né? Do tipo assim, tem que andar de tanto a tanto tempo, tem que falar de tanto a tanto tempo. Então, assim, a gente tem uma ampla. Mas ele é rígido, são bloquinhos. Mas isso daí me ajudou a plotar e colar um no outro, sabe? Então, os estágios de desenvolvimento de Melanie Klein, eu queria te perguntar. Ela é de uma vertente específica, ela é uma coisa meio que universalmente aceita, ela é muito teórica. Onde ela entra, se você pensar? Porque às vezes, ou ela, ou, né, assim, ou os trabalhos dela, e eles me ajudaram a fazer o paralelo no desenvolvimento. E a somar aquele desenvolvimento a uma camada a mais, né? Que eu acho que isso ajuda bastante. E talvez essa ferramenta, ou para outras pessoas também ajudem. Onde ela se encaixa nisso aí? Vou te responder, mas antes disso, vou pedir para o pessoal da nossa equipe gravar essa frase tua, a camada colorida dentro da estrutura rígida. Porque eu não sei como é que a pessoa morrendo tá tão inspirada. Então, por favor, gravem essa frase, porque eu posso ser a sua camada colorida, né? A camada Obrigada. colorida dentro dessa estrutura rígida. Obrigada por ser a camada colorida na estrutura rígida. Mas achei muito fofo. É,
A Melanie Klein, ela vem de uma linha psicodinâmica, né? Hum, Então, acho que tem um olhar aí da psicanálise que agregou muito, né, do ponto de vista histórico da psicologia. Acho que essa briga de abordagens teóricas é a coisa mais demodê da face da Terra, né? Então, eu sou uma analista de é. comportamento, né? Sou terapeuta comportamental e acho que ficar aqui numa crítica às outras abordagens não agrega em nada, pelo contrário. Acho que a Melanie Klein trouxe muitos pontos interessantes, né? Inclusive considerando o momento sócio-histórico que ela estava, né? Ainda sendo uma mulher. Ela é de que época? Ai, Letícia, adoro suas perguntas. Mas Fala aí que eu procuro aqui. Alguma guerra é antiga. antiga, é tipo. Antiga é a gente que tá com óculos de cordinha. Antiga é a gente. Vai lá. Quem tá de óculos de cordinha é tu, nega. Né? É É, mesmo. Eu assumia. Não tem jeito. Bom, não, continua falando que ela vou achar a idade não fala a Wendy Evers, década. tá? Não, mas ela já se foi. É isso, Mas sim. eu acho que existem inúmeros autores, né, pensando na psicologia do desenvolvimento e no desenvolvimento humano como um todo que vão incorporando e agregando e que vem também pós Melanie Klein com mais desenvolvimentos, inclusive, do que ela mesma estruturou ali. Então, eu acho que o mais importante, né, e eu sei que a gente tem muita informação hoje em dia, o que é um problema às vezes, não só uma solução, mas é de olhar para essa literatura e olhar o que vem depois dela, dentro, acho que de uma leitura que vai se complementando e que cada um vai entendendo dentro do próprio recorte teórico, né, o que faz sentido. Mas a gente tem, por exemplo, autores como Colly Colly, Bir Biju, enfim, tem inúmeros autores que vêm dialogando sobre o desenvolvimento, não só sobre a perspectiva da psicanálise, E né? eles fazem isso de forma. Com essa estrutura, assim, que a gente conseguiria acessar um ao outro, Conseguiria. sabe? Colocar um outro. Descobri aqui, ela é de 1882 e morreu em 1960. Ela é austríaca e tem formação na Áustria. Ou seja, ela passou Primeira e Segunda Guerras. Isso. Então, Então, olha coloca para ela na Primeira e Segunda Guerras, obviamente, né? Então, ela precisava ir para o outro ponto, psicanalizar o negócio, para depois o negócio voltar para o meio, né? Uma coisa um pouquinho mais concreta. Desculpa, gente, já estou elaborando o nada. Mas. Não, mas muito bom. gente, Aí, qual é a eu quero. gripe que pegou essa mulher? Mas tudo bem. Aqui a cabeça tá sério, e eu começo a falar e fica ruim. Mas eu acho que o interessante é a gente saber que existe uma necessidade de colocar esse paralelo, né, Ila? Porque o sono não vai passar por um, assim, não vai ser isolado. Só o neurodesenvolvimento, marcos, grandes marcos do neurodesenvolvimento que a gente avalia numa consulta médica, e também não só os marcos psicológicos. A gente precisa associar uma coisa à outra, né? E a E gente cognitivos, tem, né? tem uma pergunta aqui, ó. Quando os despertadores noturnos, eu acho que despertares noturnos em uma criança de 2 anos, sem alteração de desenvolvimento, podem ser entendidos como patológicos. A questão, a gente falou isso na live passada. Se você voltar na live passada, da semana passada, do Café com Sono da semana passada, nós falamos exatamente isso, quais as métricas. Mas em linhas muito gerais, para a gente não se alongar, quando eles ficam muito longos, quando a criança não consegue voltar a dormir de forma independente, então é menos uma métrica isolada, tá? E menos a quantidade de despertares, e sim a habilidade de voltar a dormir, e o momento em que eles acontecem, tá? Mas claro, se a gente tem uma frequência exacerbada, isso também acaba sendo um indicador, né? Exatamente. Se ela não cumpre o ciclo inteiro de sono, ou se é a cada final de ciclo de sono, o que ela tem associado no início do sono para que ela possa voltar. Mas a live passada falou muito sobre isso, tá? Dá uma olhada na passada, assiste a passada, que a gente Qualquer coisa falou volta bastante semana sobre que isso. vem ou escreve pra gente no chat, né? No inbox que a gente responde. Exatamente, exatamente. E Gente, agora, gente, chega. obviamente, acabou o Você tempo. não fica quieta, chega, chega, chega. Acabou. 7h31, gente. Coragem. Boa Tá bom. semana. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Vamos lá. Beijo, tchau.